Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas, o canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Capítulo 1 O Menino entre Dois Mundos. Era 1874, e o Brasil ainda vivia sob o império de Dom Pedro II. No coração de uma São Paulo que crescia em meio ao café e ao ferro das ferrovias, nascia um garoto que carregaria em si o destino de um país apaixonado. Seu nome, Charles William Miller. Filho de John Miller, um escocês da São Paulo Railway, e de Carlota Fox, uma brasileira de ascendência inglesa, Charles cresceu entre duas realidades, a rigidez britânica e a doçura tropical. Desde pequeno, frequentava a estação ferroviária, onde os trilhos brilhavam sob o sol e o vapor dos trens parecia anunciar modernidade. A São Paulo Railway não era apenas uma empresa, era uma ponte entre dois mundos. Ali, os ingleses mantinham seus clubes fechados, com gramados perfeitos onde praticavam cricket, tênis e rugby. O pequeno Charles observava tudo fascinado. Mas seu destino foi traçado longe dali. Aos 9 anos, seus pais o enviaram para estudar na Inglaterra, em Bannister Court School, em Southampton. Foi um choque de culturas. O menino mestiço dos trópicos se viu entre jovens ingleses de uniforme impecável, acostumados à disciplina e ao rigor. Foi lá que ele conheceu o futebol, ainda um jogo novo, em construção, mas já símbolo do orgulho britânico. Charles rapidamente se destacou. Tinha elegância, inteligência tática e uma rara capacidade de improvisar. Jogou como atacante e capitão, aprendeu as regras da Football Association, internalizou o espírito do fair play. Mais do que um esporte, o futebol se tornou para ele um idioma, uma maneira de expressar caráter, honra e pertencimento. Em 1894, aos 20 anos, Charles embarcou de volta ao Brasil. Trazia consigo 2 uniformes, 2 bolas de couro, uma bomba de ar, um livro de regras e um sonho. Queria ensinar aos brasileiros aquele jogo de equipe que transformava homens comuns em heróis coletivos. Mal sabia ele que, ao desembarcar em Santos, carregava na bagagem a centelha que incendiaria o coração de uma nação. Capítulo 2 Retorno do aprendiz. O navio que trouxe Charles Miller de volta ao Brasil ancorou no Porto de Santos numa manhã abafada de 1894. Entre malas e passageiros, havia uma pequena valise de couro que não chamava atenção, mas dentro dela dormia o futuro do futebol brasileiro. 2 bolas marrom escuras, um par de uniformes usados e um livreto com as regras do jogo. Charles subiu a serra de trem, rumo à capital paulista, olhando pela janela o verde das montanhas e as curvas da estrada de ferro que seu pai ajudara a construir. Naquele tempo, São Paulo ainda era uma cidade pequena, de ruas de paralelepípedo, onde bondes puxados por burros dividiam espaço com carroças e cavalos. Mas era também um território em ebulição. O café enriquecia a elite, o comércio crescia, e imigrantes chegavam aos montes, vindos da Europa. Os ingleses dominavam setores estratégicos, ferrovias, bancos, comunicações. Tinham seus clubes privados, onde jogavam cricket e rugby, bebiam chá e cultivavam um estilo de vida reservado. Quando Charles começou a falar de futebol, muitos riram. Um jogo sem cavalos, sem tacos, perguntavam. Mas ele não desistiu. Organizou demonstrações, ensinou as regras, e logo conquistou um pequeno grupo de curiosos, funcionários da São Paulo Railway, da Companhia de Gás e do Banco de Londres. Reuniram-se num campo gramado próximo à Estação da Luz. Charles vestiu os uniformes trazidos da Inglaterra e soprou um apito prateado. Era 1895, e o Brasil veria, pela primeira vez, uma bola de futebol rolar sob o sol tropical. Homens de bigode bem aparado, calças brancas e suspensórios corriam atrás da bola enquanto trabalhadores paravam na rua para observar aquela cena curiosa. O campo era irregular, o jogo desajeitado, mas havia ali algo magnético.
Naquela tarde, sem bandeiras nem arquibancadas, o Brasil dava o primeiro passo rumo à sua paixão mais profunda. Capítulo 3. O primeiro jogo. O campo escolhido para aquele dia histórico ficava na Várzea do Carmo, uma planície às margens do rio Tamanduateí. Era um terreno irregular, de grama rala e cheiros de terra molhada. De um lado, o time formado pelos funcionários da São Paulo Railway. Do outro, os ingleses do São Paulo Gas Company e do Banco de Londres. A plateia era mínima, alguns curiosos, crianças descalças, operários que paravam para olhar com espanto. Charles Miller, vestido com seu uniforme escuro de gola alta, assumia o papel de capitão, árbitro e embaixador. Ele organizava o posicionamento dos jogadores, explicava regras e gesticulava com autoridade britânica. O apito soou, e o primeiro jogo oficial de futebol no Brasil começava. A bola rolava pesada, o gramado dificultava os movimentos, mas havia energia no ar. Os jogadores se empurravam, tropeçavam, riam. Aos poucos, o improviso tomava conta, dribles involuntários, passes errados, mas também lampejos de genialidade. Charles conduzia o jogo com elegância, sempre de cabeça erguida. Aos 20 minutos, ele recebeu um passe, avançou em velocidade e chutou com força. A bola de couro riscou o ar e tocou a rede improvisada. Foi o primeiro gol da história do futebol brasileiro. Um grito contido ecoou entre os presentes. Alguns aplaudiram, outros sorriram sem entender direito o que haviam visto. O jogo terminou 4-2 para São Paulo Railway. Miller marcou 2 gols e saiu do campo exausto, mas satisfeito. Não havia fotógrafos, nem jornais. Apenas a poeira levantando sob o pôr do sol e o rastro invisível de algo que acabava de nascer. Aquela tarde simples se tornaria, décadas depois, um mito fundador. O Brasil havia encontrado, sem saber, a dança que traduziria sua alma. Charles Miller voltou para casa com as chuteiras sujas e o coração em chamas. Guardou a bola, limpou o apito e escreveu uma carta à Inglaterra. Hoje, Senhor, introduzi o jogo em minha terra. Espero que floresca. Capítulo 4. Times de grama, areia e manchete. Depois daquele primeiro jogo, Charles Miller tornou-se uma espécie de poeta e juiz. Carregava suas bolas de couro para cima e para baixo, ensinando regras, montando times, explicando o espírito do jogo. Não se trata de correr sozinho, mas de correr junto, dizia. A bola é a ponte entre nós. O entusiasmo se espalhou entre os ingleses de São Paulo. Formou-se o São Paulo Athletic Club, SPAC, primeiro clube organizado dedicado ao futebol. Miller foi o grande articulador, jogador, árbitro e dirigente. Ele mesmo financiava uniformes e treinamentos. Os jornais da elite começaram a notar aquele novo esporte bretão que invadia os gramados particulares da cidade. Aos poucos, a alta sociedade paulista passou a enxergar o futebol como um símbolo de modernidade, um elo com o progresso europeu. Charles era o coração desse movimento. Rígido nos costumes, mas generoso no trato, ele pregava o respeito às regras, a lealdade e a paixão pela bola. Criou campeonatos entre clubes ingleses e brasileiros, e logo surgiram os primeiros torcedores, senhoras e crianças curiosas que iam assistir de longe, protegidas por sombrinhas. O SPAC começou a enfrentar equipes como o Germânia, fundado por imigrantes alemães, e o Internacional, formado por brasileiros que queriam provar seu valor. Mas o que Charles talvez não percebesse era que o futebol, sob o calor do trópico, começava a mudar. O jogo dos ingleses, frio, metódico e tático, ganhava gingado. Os pés descalços dos operários que o imitavam nos subúrbios davam ritmo e alma àquilo. A bola deixava de ser apenas esporte, tornava-se expressão popular. E assim, sem querer, o inglês mais brasileiro da história começava uma revolução cultural silenciosa.
Capítulo 5. Os primeiros clubes. Entre 1896 e 1900, o futebol já era febre entre os círculos anglo-brasileiros de São Paulo. Charles Miller organizava partidas todos os domingos, agora com regras mais estruturadas, redes de verdade e uniformes padronizados. O SPAC tornou-se o centro do esporte. Logo surgiram rivais: o Germânia, o Paulistano, o Internacional. Cada clube representava uma parte da sociedade: os ingleses, os alemães, os aristocratas brasileiros. O futebol ainda era elitista, restrito a quem tinha acesso aos clubes e aos equipamentos importados. Mas algo acontecia fora dos portões cercados. Trabalhadores que observavam os jogos começaram a improvisar os seus próprios campos. Usavam bolas feitas de meias velhas, jogavam descalços e criavam suas próprias regras. Era o início do futebol popular, o embrião do estilo brasileiro. Charles assistia com certa surpresa. Não via ali uma ameaça, mas um fenômeno natural. O futebol escapava de suas mãos, e isso, de alguma forma, o enchia de orgulho. Em 1902, nasceu a Liga Paulista de Futebol, a primeira competição oficial do país. Charles, é claro, estava entre os fundadores e jogou a temporada inaugural. O SPAC venceu o campeonato, e Miller foi artilheiro. As vitórias renderam manchetes nos jornais. Pela primeira vez, o futebol ganhava espaço nas páginas impressas. Era o sinal de que o esporte deixará de ser um passatempo exótico e se tornava parte da vida urbana. O nome de Charles Miller começava a soar como o de um herói civilizador, um homem que trouxe do outro lado do oceano uma paixão que agora ardia em solo brasileiro. Capítulo 6. Jogo se espalha pelo interior. Depois da criação da Liga Paulista, o futebol começou a se espalhar pelo interior de São Paulo. As ferrovias, as mesmas que transportavam café e progresso, tornaram-se também as veias por onde corria a bola. Cada estação de trem era um novo ponto de encontro, cada vila industrial uma oportunidade para o jogo florescer. Os ingleses levavam suas bolas para as cidades onde trabalhavam: Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Ribeirão Preto. E por onde passavam, deixavam rastros de curiosidade. Operários e estudantes imitavam o que viam nos campos da elite, adaptando as regras, improvisando goleiras com tijolos e chutando bolas feitas de trapos. Em pouco tempo, o futebol virou tema de conversas, de festas, de brigas. As pessoas se organizavam em times com nomes pomposos: União, Comercial, Paulista. Havia algo magnético naquele esporte simples, algo que unia a velocidade da modernidade com a leveza da rua. Charles Miller via tudo isso com admiração. Viajou algumas vezes para acompanhar jogos fora da capital e percebeu que o futebol começava a falar com sotaque brasileiro. Não era mais apenas o esporte bretão. Era o jogo da gente. A imprensa ajudava. O jornal O Estado de São Paulo publicava resultados e crônicas exaltando os melhores jogadores. Pela primeira vez, nomes de atletas apareciam ao lado de políticos e empresários. A bola se tornava símbolo de status, mas também de sonho. E embora ainda estivesse restrito às camadas médias e altas, o futebol preparava seu salto decisivo, o encontro com o povo. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo: qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.